gente? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa terceira aula de roteiro aqui no canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para você ser notificado aqui toda vez que um vídeo novo entrar no ar e toda vez que nós tivermos aqui a nossa aula. Essa aula foi gravada, mas eu estou aqui no bate-papo ao vivo com vocês, portanto, apesar de na gravação estar de dia, quero dar para vocês boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de roteiro. Já temos 2 aulas de roteiro disponíveis aqui no canal, que é texto literário versus texto dramático, e temos a nossa segunda aula, que foi estruturando uma ideia, né? Como você, de onde pode vir surgir uma ideia. E aqui é a nossa terceira aula, que nós vamos começar nesse momento. Já tivemos a ideia, né? Suponho eu que você já tenha pelo menos uma ideia. Caso você esteja caindo aqui nessa aula de paraquedas, assiste depois as outras aulas para você entender como foi que nós chegamos aqui. Eu fiz um desafio para vocês estudarem, né, para vocês terem uma ideia, que a partir de agora nós vamos começar a estruturar de fato essa ideia que você tem em mente. E o primeiro passo para a gente começar a estruturar essa ideia, para a gente começar a dar uma forma a essa ideia, vamos pensar que essa ideia que você teve, ela é uma pedra preciosa. Vamos supor que é um diamante que você achou. Só que esse diamante precisa ser lapidado, lixado, polido, para ele adquirir no final todo o brilho que se remete a uma pedra de diamante, né? Então você tem um material bruto e nós vamos aqui, a partir das nossas aulas, começar a lapidar. E o primeiro passo para essa lapidação é a gente conseguir deixar essa ideia, porque às vezes a gente tem uma ideia e a gente dá uma volta ao mundo para conseguir explicar a ideia que a gente teve. Isso, já para começar, gente, não é assim. Se você tem uma ideia, o primeiro passo é você conseguir deixar essa ideia sucinta, é você conseguir reduzir essa ideia a 3 linhas. Se você fosse escrever 3 linhas, é você conseguir reduzir essa ideia a 3 frases, 4 frases, deixar ela objetiva, de forma que você consiga, por exemplo, não sei se vocês conhecem o famoso pitching de elevador. Pitching de elevador é quando você precisa explicar uma ideia, explicar uma premissa em 1 minuto. Então você precisa conseguir contar essa ideia para alguém em 1 minuto e conseguir contar essa ideia de forma conclusiva, com início, meio e fim em 1 minuto. Você consegue fazer isso com a sua ideia? Você consegue? Faz esse teste aí. Coloca um espelho aí na sua frente e tenta contar para você mesmo essa ideia em 1 minuto. Você consegue? Então, essa é o objetivo dessa aula. Storyline, que é a criação da storyline, né? Dependendo, tem gente que chama de storyline, premissa, logline, não importa como você denomine essa etapa do processo. Todas elas, premissa, storyline, logline, têm o mesmo sentido, que é você conseguir deixar a sua ideia de forma sucinta, você conseguir explicar a sua ideia com início, meio e fim em 1 minuto ou em 3 linhas no máximo. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente aqui para essa aula e eu fiquei em dúvida entre que filme eu trazia, se eu trazia um filme indicado ao Oscar 2021, inclusive parabéns. Olha, pausa na aula para dar parabéns para nossa segunda mulher diretora a vencer o Oscar de melhor direção e levar consigo o seu filme. Levou o Oscar de melhor direção, de melhor filme e de melhor atriz. Parabéns para Chloe, esqueci o sobrenome dela. Parabéns para Chloe. Parabéns para essa mulher incrível que conseguiu esse feito extraordinário. 93 edições do Oscar, e em 93 edições do Oscar, conta comigo, em 93 edições do Oscar nós tivemos 93 diretores indicados ao Oscar.
Em toda a história em todos esses 93 anos, nós tínhamos tido 5 diretoras indicadas. Entre 92 indicados, apenas 5 eram mulheres e apenas uma havia ganhado. E nessa edição do Oscar, tivemos 2 diretoras indicadas, a Chloe e a Esmeralda, e a Chloe levou o prêmio. Então agora nós temos 2 mulheres diretoras com o prêmio com a estatueta do Oscar na mão. Então, parabéns. Vamos fechar o parêntese para essa aula e voltar aqui. Enfim, mas eu decidi trabalhar num filme popular. Eu escolhi um filme popular para a gente trabalhar, porque para que a gente garanta que pelo menos a maior parte dos alunos, a maior parte de vocês que estão aqui com a gente nesse vídeo possa ter visto, ou caso não tenha visto, seja um filme de fácil acesso. Então sim, escolhi um filme que foi digno de estatueta, que ganhou o Oscar, mas não foi o Oscar 2021, se não me engano foi o Oscar 1996. Posso estar equivocada, mas eu acho que foi o Oscar de 96. Vamos aqui trabalhar na nossa aula com o filme Titanic. Eu desenvolvi uma premissa aqui, uma storyline desse filme, e quero já deixar claro para vocês que não é a storyline oficial do filme, não é a premissa, não é a sinopse, não é o original do filme, tá? A partir do filme, a partir do roteiro, eu estruturei essa storyline de exemplo para a gente trazer aqui para essa aula. Então, caso você tenha conhecimento, inclusive se você tem conhecimento, se você tem acesso ao roteiro original, você pode compartilhar com a gente, deixar aqui o link nos comentários, que até eu mesmo gostaria muito de ter esse roteiro original, eu não tenho. Então, para essa aula, o que eu fiz foi isso, né? Foi estudar o filme e trazer para vocês e criar, a partir do filme pronto, que já existe, já está aí, já é um best-seller, escrever a storyline dele para a gente estudar aqui nessa aula. Então vamos lá. A storyline que eu desenvolvi. Rose é uma mulher de classe média alta que conhece Jack em uma viagem de navio. Eles se apaixonam. O navio sofre um acidente e começa a afundar. Rose e Jack fazem de tudo para passar por essa dificuldade juntos. É isso. Temos aí a nossa storyline do filme Titanic. Você consegue perceber que eu contei a história toda do filme em 3 linhas? É claro que nós não temos nenhum detalhe aqui. E o objetivo da logline não é trazer detalhes, é trazer o conceito geral do filme. Então eu falo aqui, Rose é uma jovem de classe média alta que conhece Jack em uma viagem de navio, certo? Ok? Bateu? Segunda frase, eles se apaixonam, ok? Terceira frase, o navio sofre um acidente e começa a afundar. Quarta frase, Rose e Jack fazem de tudo para passar por essa dificuldade juntos. Então, essas 4 frases que eu montei nessa storyline, elas trazem todo o contexto geral do filme. Então, é isso. Simples assim. Contei o filme Titanic, um filme de 2 horas de duração, e aqui nós resumimos ele em 4 frases ou 3 linhas. Então, o seu primeiro dever de casa é esse. O seu primeiro dever de casa é esse. É você pegar essa ideia que você tem, essa ideia grandiosa, essa ideia que você pode estar levando 3 horas para explicar para alguém, e você conseguir resumir essas 3 horas de explicação nisso, em 3, 4 frases no máximo. Então, o seu próximo dever de casa é esse. É você conseguir deixar essa sua ideia sucinta, objetivíssima, sem precisar dar detalhes nenhum, só dando o plano geral para a gente começar depois, posteriormente, aí sim, aí desenvolvendo os detalhes. Olha só, você percebe que por essa storyline aqui, nós já temos 3 informações importantes a respeito do nosso roteiro. Primeira informação importante, que Kate é uma jovem rica. E se a gente deixa claro que Kate é uma jovem rica, nós já estamos induzindo que nós teremos aí conflito de classes
no roteiro do filme. Ou seja, nós já temos aí um ponto chamativo, algo que chame a nossa atenção. O filme já trata, se aqui, simplesmente na storyline, eu já deixo claro que Kate é uma jovem rica, eu já estou deixando claro para todo o roteiro, para toda a história, que teremos sim conflito de classes nessa história. Segundo ponto que a storyline nos informa, que teremos um romance no navio. Então nós temos disputa de classes e teremos romance. E o terceiro ponto que nós deixamos claro na storyline é que o navio sofre um acidente. Então, se o navio sofre um acidente, nós já também estamos declarando logo na storyline um conflito. Então, quer dizer, um conflito não, né? O terceiro conflito. Porque nessa storyline nós já temos aqui 3 conflitos pré-estabelecidos. Diferença de classes, quando eu afirmo que Kate é uma jovem rica, um romance e que o navio vai sofrer um acidente. Eu já estou deixando aqui em 4 frases, já estou explicando que a minha história vai trazer 3 conflitos para serem resolvidos. E aí sim, depois dessa storyline pronta, a gente começa a desenvolver a sinopse. É importante isso. Primeiro, se a gente começa a desenvolver a estrutura clássica de um roteiro, principalmente quando a gente está começando, é bom, eu sempre falo que é bom a gente seguir passo a passo, sobre um degrau de cada vez. Não tente esticar a perna para pular lá para o 5º degrau. Não tente escrever o argumento do filme sem passar pela logline, sem passar pela storyline. Vamos uma coisa de cada vez que a gente chega lá, gente. Devagar a gente vai longe, tá bom? Sem pressa, contanto que a gente construa um projeto objetivo, conciso, concreto e realizável. Vamos seguir aqui com o nosso exemplo e aqui eu tenho a sinopse. Mais uma vez, vamos deixar claro aqui, não é a sinopse oficial do filme, ok, gente? Essa é a sinopse que eu mesma escrevi de próprio punho para a gente ter de exemplo aqui para essa aula. Então, vamos lá. Já temos a nossa logline pronta. Uma hora eu falo logline, outra hora eu falo storyline, outra hora eu falo premissa, porque é tudo a mesma coisa, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para a sinopse. Vamos entender agora como é que a gente constrói a sinopse a partir da storyline. A storyline está prontinha, 4 frases, e agora a gente vai pegar essa storyline e transformar em sinopse. A sinopse geralmente tem aí 10, 12 linhas, porque ela tem a mesma proposta da storyline, só que ela traz mais detalhes. E diferente das sinopses que a gente vê na internet sobre algum filme, você tá lá na Netflix, zapeando lá, procurando um filme para você assistir ou uma série. Aí você tem lá aquela sinopsezinha lá para você entender sobre o que fala. Aquilo dali, na real, a gente chama de sinopse, mas não é sinopse. Porque a sinopse, ela precisa ter o final da história. E a gente não quer saber o final da história quando a gente está lendo aquelas 3 linhazinhas lá para saber sobre o que trata o filme. Aquilo lá, geralmente, é a premissa. Aquilo lá, tecnicamente, é a premissa e não a sinopse. Por quê? Porque a sinopse, ela conta detalhes e ela traz o final da história. Então, vamos para a nossa sinopse aqui. Rose é uma jovem de classe média alta, falida, e por causa disso sua mãe a obriga a casar com um homem rico que ela não ama. Olha como a gente tem mais detalhes da história. Jack é um jovem sem recursos financeiros que em uma aposta de jogo consegue passagem para embarcar no filme. Você entende que nós temos mais detalhes sobre a vida de Rose e mais detalhes sobre a vida de Jack. Para embarcar no navio Titanic, o maior e mais moderno da época, que está fazendo a sua viagem inaugural para Nova York. Ou seja, também temos mais informações a respeito do navio, que é o pano de fundo da história. Rose e Jack se apaixonam nessa viagem. O noivo de Rose descobre a traição e trama um falso roubo para incriminar Jack. No meio desse acontecimento, o navio se choca com um iceberg e começa a afundar.
Rose e Jack fazem de tudo para sobreviver e sair dessa juntos, mas após o barco afundar, Jack não resiste à água gelada do oceano. Quando o socorro chega, Jack já está morto. Rose é resgatada sozinha. Se você não assistiu esse filme, que eu duvido muito, eu acabei de te dar o spoiler do final do filme. Mas por que é isso? Porque a sinopse, ela traz, você percebe nessa sinopse que nós temos início, meio e fim. A sinopse traz a apresentação dos personagens, que são os primeiros 20 minutos de filme. Depois ela traz os principais conflitos, que é o miolo do filme. E depois ela traz o final, que é a conclusão, que é como o filme termina. Então você tem aqui na sinopse, você tem a apresentação dos personagens, o desenvolvimento e a conclusão. Você passa pela apresentação, desenvolvimento e conclusão do filme em rápidas palavras. É claro que o filme traz muito mais conteúdo, muito mais objetivo, traz muito mais conflitos do que esses que estão relatados nessa sinopse. Mas, como eu disse, a sinopse ela traz mais detalhes do que a storyline. E ela traz nela os principais objetivos. Entre um objetivo ou entre um conflito e outro, nós temos outros pequenos conflitos que ainda vão ser construídos. E por que é importante você definir como a sua história termina logo na sinopse? Porque quando você começar a desenvolver o argumento, que aí sim é a história completa, com todos os detalhes, você sabe para onde você está indo. Se você começa a contar a história do argumento só, já começa a contar direto do argumento, com detalhes, com tudo, é possível que você comece a se perder no meio da história porque você não sabe ainda como essa história vai terminar. Eu tenho um aluno que eu trabalho com ele fazendo a mentoria no desenvolvimento do roteiro dele, que quando nós começamos a trabalhar juntos, né, quando eu comecei a ajudá-lo nesse processo, ele começou a escrever o filme dele do argumento. Então ele mandou o argumento para eu ler, para eu fazer a primeira análise do argumento dele, e eu li o argumento dele já estava em 5 ou 6 páginas mais ou menos, e aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi como é que essa história termina? Antes mesmo de começar a ler, como é que essa história termina? Como é que você pretende encerrar essa história? Qual é a conclusão dessa história? E eu fiz essa pergunta para ele já justamente porque a probabilidade dele não saber como termina era grande, porque ele já tinha começado a história direto do argumento. Então eu fiz essa pergunta para ele provocativa. E a resposta dele foi a que eu imaginava. Aí ele respondeu assim: estou justamente precisando da sua ajuda porque eu não sei como terminar essa história. Aí eu falei para ele assim: então esse é o ponto que nós precisamos, esse é o ponto que nós queremos chegar. A gente precisa recuar um pouquinho nesse seu argumento e desenvolver a storyline dele, depois desenvolver a sinopse, para então a gente trabalhar nesse argumento. Por quê? Porque o fim da história você precisa ter lá na sinopse. Quando você está escrevendo a sinopse, você precisa ter ali a forma, o que você pretende para o final da história, para terminar a história. Por quê? Porque quando você começar a desenvolver o argumento, você já sabe o caminho que você vai trilhar. Você já sabe qual é o final. Então você precisa construir aquele caminho já sabendo como é que você termina. Se você começa do argumento, você não sabe para que lado você vai e você pode se perder no caminho. Então, por isso que é muito importante a gente seguir um passo de cada vez. Então, a gente vai chegar no argumento, mas vamos trabalhar aqui na storyline, vamos trabalhar aqui na sinopse, pra gente depois chegar lá e aí sim trabalhar no argumento, que vamos ter uma aula específica sobre argumento, tá bom? Então vamos lá, se na storyline nós tínhamos 3 pontos importantes, na sinopse nós já temos mais, nós temos 5 pontos importantes aqui, 5 novas informações. Voltando, recapitulando, as informações principais da storyline era que Kate é uma jovem rica,
que teremos um romance no navio e que o navio vai sofrer um acidente. E temos 5 novas informações na sinopse. A primeira, que Rose é a noiva. A segunda, que o noivo da Rose vai armar um falso roubo. Terceira, o navio vai se chocar com o iceberg. Quarto, Rose vai fugir com Jack. E quinto, Jack não vai sobreviver. Ou seja, eu já sei para qual caminho a minha história vai indo. Então, eu consigo desenvolver o argumento com mais facilidade, com menos problemas. Entenderam, gente? Gostaram dessa nossa aula de Storyline e Sinopse? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer aqui no bate-papo, agora que eu tô aqui para responder, ou se vocês assistirem esse vídeo posteriormente, ou tiverem dúvidas posteriores, enquanto vocês estiverem aí desenvolvendo a sua storyline, desenvolvendo a sua sinopse, você pode mandar a pergunta aqui mesmo, pode ser aqui mesmo nos comentários, que eu respondo. Eu tiro a dúvida de vocês sem problema nenhum. Você também pode mandar a sua dúvida para o nosso Insta. Vou deixar aqui, ó, o nosso Instagram, @filmesou. Segue lá o nosso Instagram. Você também pode fazer suas perguntas ou tirar suas dúvidas lá no nosso Instagram. Estamos aqui para ajudar você a fazer cinema e com essa aula, com esse curso totalmente gratuito, ajudar você a escrever o seu roteiro. Já que você vai começar a desenvolver essa sua história, você vai trabalhar, você teve essa ideia maravilhosa aí e vai trabalhar na sua storyline e depois na sua sinopse, já vou deixar aqui um dado importante técnico para você. Os tempos verbais. Você percebeu na nossa sinopse aqui que eu escrevi que os tempos verbais estão todos no presente? Então, isso é um detalhe técnico muito importante para você começar a desenvolver aí o seu texto. Os tempos verbais estão no presente. Ó, Rose é uma jovem de classe média alta falida. Cadê, ó? Jack é um jovem sem recursos financeiros. O noivo de Rose descobre a traição e trama um falso roubo para incriminar. No meio desse acontecimento, o navio se choca com o iceberg e começa a afundar. Rose e Jack fazem de tudo para sobreviver e sair dessa juntos. Jack não resiste. O tempo verbal é sempre no presente. Rose e Jack não fizeram, não foram, não se apaixonaram. É sempre no presente. Ele faz, ela é, ela vai, ela se apaixona, sempre no tempo presente. Por quê? Porque o filme ele sempre acontece no tempo presente. Quando você dá o play no filme para assistir, ele está acontecendo naquele momento. Aquele momento, aquela história está acontecendo. Aquele personagem está tomando aquela decisão, está tendo aquela atitude naquele momento daquele filme que você está assistindo. Então, o tempo é no presente. Então, desde a escrita do roteiro, desde a escrita do argumento, desde a escrita da sinopse, você já trabalha o tempo verbal no presente. Anota essa dica de ouro para você, beleza? Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa terceira aula de roteiro aqui. Falamos sobre storyline e sinopse. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui para você ficar atento às próximas aulas. Nossa próxima aula será sobre argumento. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre argumento e escaleta. Não sabe o que é uma escaleta? Então vem comigo para a próxima aula. Piadinha horrorosa. Então, se você não sabe o que é se você não sabe como desenvolver o argumento, se você não sabe o que é uma escaleta, vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, é por isso que é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder a próxima aula, tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus
e até o próximo vídeo. Tchau!